Salto para o futuro está no ar. Este ano, 100 mil computadores estão sendo destinados às escolas públicas. Para garantir o uso pedagógico da informática, o Proinfo forma professores nos núcleos de tecnologia educacional. Mas essa formação não pode ficar restrita ao tempo de um curso. Esse é o tema do programa de hoje, a formação do professor na ação. Para esse debate, convidamos Beth Prado, pesquisadora do NIED, Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp. Beth Almeida, professora da PUC de São Paulo. E Silvia Ramos, especialista em informática educativa. Contamos ainda com a participação do Teleposto de Brasília. E você também pode participar. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 216689. Via internet salto@tvebrasil.com.br. Ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 224-5135. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. O Proinfo investe na formação dos professores no uso da telemática no processo ensino-aprendizagem. Hoje, 25 mil profissionais de ensino capacitados nos núcleos de tecnologia educacional usam recursos de informática em sala de aula e dão continuidade ao seu aprendizado no trabalho com professores e alunos. Quando o professor termina o curso e volta para a sala de aula, surgem muitas dúvidas e inseguranças. Mas é junto ao aluno que ele dá continuidade à sua formação. Nesses momentos, o professor questiona, discute com seus pares e reflete sobre a sua prática. No Núcleo de Tecnologia Educacional de Campinas, os professores estão sempre trocando experiências. O que mais está me encantando com essa atividade como professora multiplicadora é o trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro do presídio, junto aos professores e, consequentemente, influindo nesse trabalho do professor com os alunos detentos. Porque ser uma população que é extremamente carente e, segundo o depoimento deles, eles precisam realmente de ter uma oportunidade. E eles estão vendo a utilização do computador em sala de aula como mais uma oportunidade de estar saindo e ter alguma coisa na vida, E as professoras estão assim, extremamente estimuladas, porque deu um ganho e deu um salto muito grande de conteúdo e de desenvolvimento dos alunos junto a todas as disciplinas que elas estão trabalhando. Os núcleos de tecnologia educacional têm trabalhado junto às escolas na elaboração de seus projetos de informática, estabelecendo parcerias que apoiam o professor. Na Escola Maria Montessori, em São Paulo, essa prática é compartilhada pelos formadores e professores. A formação do professor foi feita dentro da escola, utilizando o laboratório da escola, ou seja, no salto que ele tem de como aluno no projeto, ele passa a ser professor depois no seu ambiente, usando o mesmo laboratório no qual ele foi capacitado. Construir algo novo não é fácil. É um caminho cheio de idas e vindas. Depende de vontade, de continuidade, de formação das parcerias, das trocas e de muita reflexão. Bem, quais seriam as maiores dificuldades do professor nesse processo de aplicação e construção de novos conhecimentos? Beth Prado, você podia começar respondendo isso para mim, por favor? Sim. Quando um professor sai de um curso de capacitação, ele aprende a lidar com o computador, a conhecer as potencialidades do computador e as limitações e as teorias que orientam o trabalho de informática na educação. Só que quando ele vai para a prática dele, o contexto é diferente. Ele não vai reproduzir aquilo que ele aprendeu num curso na prática pedagógica. Então, aí é um processo que ele precisa estar reconstruindo a prática dele. E nesse processo é importante que a formação contemple a dimensão do dia a dia do professor. Porque na realidade do professor ele vai ter que integrar a informática com os conteúdos, ele vai ter que lidar com a limitação de tempo, com o número grande de alunos. Então, esse processo de reconstruir
na realidade dele, é complexo e demanda tempo. E a formação tem necessariamente que trabalhar junto com o professor. O formador tem que estar perto do professor nesse processo para que haja mudança. Porque a gente acredita que a informática não vem apenas para modernizar o ensino, que já está bastante obsoleto nos dias de hoje, né? Então a gente quer que a informática realmente provoque todo um repensar do que é aprender e do que é ensinar. Você falou alguma coisa de demandar tempo, talvez a Beth Almeida possa até complementar com isso. Qual seria esse prazo, esse tempo? Existe uma expectativa a respeito disso? Na verdade, nós não temos um tempo definido para esta formação, porque esta formação, ela está e acontece na própria ação do professor. Nós temos chamado isso de formação contextualizada, isto é, os formadores mergulham com o professor na sua realidade e vão acompanhando este processo em que o professor está inserindo o computador na sua prática. E isso não tem um tempo definido, na verdade deve ser uma formação numa dimensão de continuidade. Silvia, você queria complementar alguma coisa da fala da Beth Almeida ou da Beth Prado, enfim? Sim, é nesse contexto que a gente procura sempre colocar esse professor capacitado numa situação de aprendiz, porque no retorno dele em sala de aula facilita o trabalho com o aluno que ele tem. Ele vai passar a conhecer melhor a realidade do aluno, porque o conhecimento que ele tem num curso desse que, como a Beth falou, que é contextualizado e continuado, não é o mesmo conhecimento que o aluno, a realidade do aluno lá na escola. Ok, qual seria o papel da internet na formação continuada dos professores e nesse intercâmbio entre as escolas e os MTS? Olha, eu vejo essa questão da internet como uma grande possibilidade que a gente tem atualmente de estar fazendo essa formação na ação. Porque do formador poder estar mais próximo dos professores nesse processo de reconstrução da prática dele mesmo. Porque se você tem encontros muito distantes, né, as dúvidas que surgem do professor no dia a dia, né, no trabalho com o aluno, se ele não pode trocar isso com os formadores e com os seus pares, né, fica muito difícil dele poder reconstruir. Então a internet tem um papel importante de propiciar esse contato contínuo com os formadores, com os especialistas e com outros professores que estão desenvolvendo experiências semelhantes. Beth Almeida concorda com o pensamento da Beth Prado? Sim, é muito importante nós lembrarmos que a internet vai ter o papel de propiciar uma construção coletiva de uma nova prática. E através desta cooperação é que os formandos e os formadores vão poder trocar suas experiências, vão poder refletir sobre elas e vão então realimentando este processo. E isso faz com que todos se desenvolvam, inclusive em diferentes aspectos da formação. Não é só uma formação profissional que está acontecendo, é uma formação voltada para o desenvolvimento integral mesmo do professor. Na verdade, nós colocamos muito para o professor, nós não temos como garantir que ele vai ter um salário maior fazendo uma atividade desse tipo, mas ele vai se sentir recompensado, porque há um desenvolvimento humano muito grande, há uma troca, um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento do seu aluno também. E essa troca é extremamente importante, né? Bem, agora nós vamos ao teleposto de Brasília. Boa noite. Eu sou a Carla, gerente de informática educativa do Centro de Multimídia Educacional do Distrito Federal. Nós percebemos hoje em dia realmente que os novos recursos tecnológicos, novos meios digitais, a multimídia, a telemática, a internet, elas realmente têm provocado novas formas de ler, de escrever e automaticamente pensar e agir. Então, diante disso, como devem se comportar os professores frente às descobertas dos alunos, ocorridos principalmente pelo acesso à internet? Como é que os professores devem se comportar, Silvia? Primeiro, como eu já havia colocado, numa situação de aprendiz, porque essa troca é que vai possibilitar a construção de um novo conhecimento. E a internet vai propiciar isso. Ok, além de se colocar como aprendiz, Beth Prado, teria alguma outra forma de se colocar?
A gente não pode esquecer que nesse processo o professor ele tem a intencionalidade do ato educativo. Então, a internet, principalmente, ela favorece uma abertura muito grande. E o aluno tem que saber buscar as informações e pesquisar. E é importante, nesse momento, ter essa interação muito grande com o professor, de estar orientando o aluno nessa busca e nesse trabalho. Então, a internet é muito aberta realmente e cabe aí se estar trabalhando com a intencionalidade do professor. Bem, agora nós temos um telefonema do Teleposto de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Rose, obrigada mais uma vez pela sua participação. Pode falar. Boa noite. A questão é a seguinte: o professor sempre se queixa de falta de tempo por trabalhar em vários turnos. Para estudar no NTE, ele é liberado da sua carga horária ou ele terá que fazê-lo fora do seu horário? Outra questão: os alunos dos cursos de formação de professores, eles serão preparados para o uso das novas tecnologias? E ainda, qual a capacidade de atendimento de um NTE e como é feita a seleção dos professores cursistas? Obrigada. Obrigada, Rose. Beth Almeida, você podia começar falando sobre a carga horária, foi a primeira coisa que ela perguntou, né? Sim. Todos nós sabemos que o professor tem um tempo muito exíguo para se dedicar ao estudo e ao próprio desenvolvimento. No entanto, esse tempo tem que ser negociado. Não há uma regra geral, não dá para se definir isso por decreto. Esta relação do tempo e mesmo do próprio espaço escolar, ela vai sendo modificada na medida em que os problemas vão surgindo, as necessidades vão emergindo. Então isso terá que ser negociado mesmo em cada contexto. Na verdade, o professor tem que ter o seu tempo, sim, para o estudo, para a sua preparação. Mas nós não temos uma regra geral definindo isso. Ou seja, vocês não têm nenhuma definição sobre mudança de carga horária dentro desse novo aspecto? Não, isso tem que ser mesmo negociado nos contextos e, na verdade, esta proposta do uso do computador na educação não vem como uma nova disciplina, mas ele vem como uma nova atividade, um apoio para o trabalho nas diferentes disciplinas. Portanto, não se trata de criar um horário, digamos assim, para o professor trabalhar com o computador com seus alunos, não é isso. Mas sim de criar espaço para que o professor tenha tempo para se preparar e para trabalhar com seus alunos no horário da sua aula. Certo. Silvia parece que queria complementar e continuar, inclusive, respondendo as perguntas da Rosa. Olha, vai depender muito da situação do teu NTE. Porque depende da política que está se fazendo lá. Nós precisamos desse tempo. Vou citar como exemplo o NTE de Teresina, Piauí. Nós trabalhamos um turno capacitando e o outro turno pesquisando. E assim dá tempo para a gente conciliar as duas coisas. Fazemos as duas coisas seguidas. E estamos atendendo a demanda. Beth Almeida, teria alguma coisa mais a falar? Beth Prado, desculpa. Eu gostaria de completar o que a Silvia falou, a importância deles terem um tempo para estar trabalhando a capacitação e outro tempo estudando, né? E você levar essas duas coisas simultaneamente é muito rico, né? Eu acho que aqueles NTS que encontram esse caminho é interessante porque à medida que você está com a mão na massa, trabalhando a capacitação com os professores, faz muito mais sentido você estar estudando as teorias e ela tem muito mais significado para o teu trabalho. Por exemplo, como é que o professor pode ser um agente de mudança no processo educativo na escola, Beth Almeida? Bom, na verdade, esta ideia de uso do computador em educação, ela traz já implícita a proposta de mudança da prática pedagógica. Por que é que vem com esta ideia da mudança? Porque o computador é uma tecnologia que trabalha com a representação do conhecimento. Então, ele trabalha com o modo de pensar das pessoas. Portanto, nesse sentido, o professor terá condições de estar entendendo melhor o seu aluno, o formador terá condições de entender melhor o professor em formação.
Isso faz com que as interações se tornem muito mais ricas e as propostas de mudança vão emergir de todo esse trabalho, de toda essa interação. O computador não está entrando na escola apenas para transmitir informação. Seria, assim, muito pobre nós pensarmos numa tecnologia de ponta sendo utilizada apenas para transmitir informação, para se acessar a informação de forma mais rápida. Nós estamos pensando, sim, nesta ideia de representação, de trabalho cooperativo, de trabalho que vai buscar entender melhor como se dá, como é esse contexto em que o aluno vive, compreender, então, os conhecimentos que estão emergindo nesse contexto, conhecimento mesmo do senso comum, e interpretar isso de forma a construir um conhecimento mais científico, mais sistematizado, que ajude a transformar esse contexto. Ok, nós vamos voltar agora ao teleposto de Brasília. Boa noite, professores. Eu sou Michele, sou coordenadora do NTE de Brasília, e nós já trabalhamos com curso de capacitação de professores. Notamos também que aqueles professores abertos, humanos, que valorizam mais a busca do que aquele resultado pronto, eles são capazes de interagir melhor com as tecnologias. Diante disso, de que forma que os cursos de formação para professores podem ser modificados em relação ao uso da informática no processo de ensino-aprendizagem? Como é que isso pode ser feito, Silvia? Olha, essa valorização da busca, ela tem que ser sempre intensa. Como? Nesses cursos de formação, de capacitação de professores, o que a gente tem que fazer é trabalhar a questão do aprendiz, trabalhar a questão do professor, o professor que está capacitando ser sempre o mediador desse conhecimento. E como isso deve ser feito? Dando abertura para que o aluno sempre esteja aberto a esse novo conhecimento. Quando a gente diz assim, mas eu coloco o aluno sujeito ativo desse processo. Será que você está colocando esse professor, ele se sentir sujeito desse processo? Será que ele é um sujeito ativo? Ou você está somente dizendo que ele é um sujeito ativo? Ele tem que se sentir sujeito, ativo e participante. E aí sim, nós vamos poder mudar a cara desses cursos de capacitação. Beth Almeida queria complementar. Eu acho muito bem colocado a resposta da Silvia e gostaria até de reforçar algumas coisas. Porque o formador, ele no final fica como um modelo para o professor em formação. Então, se o formador está colocando alguma coisa, mas a sua postura não é coerente com aquelas teorias todas, então o professor vai entrar num conflito muito grande. Nesses cursos que estão sendo proporcionados pelo Proinfo, essa ideia está sendo muito perseguida, mas nós temos que questionar muito isso nos cursos de formação inicial. Como é que as nossas universidades estão formando os professores? E é nesse sentido que nós temos que voltar nossos olhos também, porque senão vai ficar sempre um fosso entre a formação continuada e a formação inicial. Nós temos agora um telefonema do Tocantins. Obrigada pela sua participação, pode falar. Eu sou a professora Isabel Francisca, multiplicadora do programa Informática na Educação do Colégio João Dias Sobrinho. Nós formulamos a seguinte pergunta: quais serão as formas para capacitar um professor em ação, quanto à duração e como serão feitos esses trabalhos? Isto é, se ele não dispõe de um tempo para esse estudo. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Beth Prado. Você podia começar respondendo sobre a capacitação? Sim. Essa questão da formação na ação não tem um tempo, não deve ser visto como um curso com tempo pré-definido, né, uma carga horária pré-definida. O formador está acompanhando o trabalho do professor na ação. Não basta dizer que acompanhar o trabalho do professor simplesmente na escola, na parte física, mas na atividade, no dia a dia dele,
ver qual que é a intenção do professor, ver a partir da onde ele pode estar começando a integrar o uso do computador com o teu conteúdo, se ele vai partir de um projeto, se esse projeto parte do aluno, se esse projeto parte da intencionalidade dele enquanto um tema que ele acha interessante, ou uma situação, problema. Então, é o formador estar acompanhando esse professor integrar ao computador na sua prática, integrando com o conteúdo. É nesse sentido que a gente vê essa questão da formação na ação. Nós temos um telefonema do teleposto de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, da professora Tânia. Olá, professora Tânia, pode falar. Oi, boa noite para todos. A nossa pergunta é a seguinte: para o professor, o que seria mais importante? Ele ter competência técnica ou competência didática ao lidar com o computador no seu dia a dia de trabalho? Obrigada. Obrigada. Beth Almeida. Bom, na verdade, as duas competências são muito importantes e imprescindíveis. E não é ter a competência técnica separado da competência didática. É a competência técnica integrada com a competência didática. Isso não é fácil de fazer, porque nesta formação nós não podemos ter atividades apenas de competência técnica separada das atividades didáticas, mas nós temos que ter atividades que façam a integração entre essas competências e trabalhe também com a prática pedagógica de uso do computador. Silvia estava bem afirmativa, acho que ela quer complementar alguma coisa, não é verdade? É você teorizar a prática, porque a competência técnica, ela é bem prática. E essa característica pedagógica, ela é bem teórica. Então, as duas coisas, elas têm que se casarem. Porque senão não dá certo se trabalhar informática na educação se você tem só a parte técnica ou só as características pedagógicas. Ou seja, as duas têm que caminhar juntas, Isso. né? Nós vamos voltar agora ao teleposto de Brasília. Boa noite. Meu nome é Patrícia, também atuo nesta área no Núcleo de Tecnologia Educacional daqui de Samambaia, no DF. E nós temos notado com pesquisas, com trabalhos, que ensinar com essas novas mídias pode gerar uma grande revolução na educação, mas para isso tem que ser mudados os paradigmas educacionais. E de que forma, então, nós podemos aproveitar esses recursos integrando junto com as atividades desenvolvidas em sala de aula, sem perder de vista, é claro, o nosso principal objetivo, que é a melhoria da qualidade da educação. Como fazer isso, Beth Prado? Eu acredito que é necessário. Quer dizer, participar dessa formação de professor, conhecer as potencialidades da ferramenta computacional e estar revendo o que é aprender e o que é ensinar, né? Como que o aluno constrói conhecimento? Qual é a prática do professor? Questionar a sua prática, refletir sobre a sua prática. Quando a gente se fala em trabalhar com o computador, uma das questões que a gente tem que estar considerando na formação é formar um professor reflexivo. Quer dizer, aquele professor que reflete na ação e sobre a ação dele. Então é importante o professor compreender como ele ensina, como o aluno dele aprende, para poder modificar. Você só muda não por imposição e nem por um modelo que te determina, mas você muda quando você compreende aquilo que você faz. E acho que o nosso caminho nessa questão da formação na área de informática é trabalhar com a questão da formação reflexiva do professor. Pois é, só complementando essa pergunta, você falou sobre a questão da ação e sobre a ação. Como é que esses conceitos são vividos pelo professor na prática, na sala de aula? Bom, a reflexão na ação é uma coisa que acontece normalmente. Quase todo professor participa disso. E quando ela surge? Quando o professor se depara com uma situação inesperada. Quer dizer, aquela situação que ele não surge, inédita, que ele não sabe o que faz, e de repente ele intuitivamente ele lança a mão de uma experiência vivida e ele consegue ter uma estratégia e se sair daquela situação. Então é um conhecimento que ele constrói na própria ação. É um conhecimento muito importante, porque você trabalha com a intuição, com uma série de aspectos.
Mas o problema é que você não sistematiza esse conhecimento que você constrói na ação. Por quê? Aí que está a necessidade de você fazer essa reflexão sobre a ação. Só que o sistema da escola, ele não favorece ao professor fazer essa reflexão sobre a ação. Por quê? Para fazer essa reflexão sobre a ação, o professor tem que se afastar da situação prática dele. E tem que analisar, descrever, explicitar, procurar compreender a própria prática dele. Né? E a própria prática dele está relacionada com a atividade que ele faz com o aluno, com o processo de aprendizagem com o aluno. Se quando a gente fala em prática pedagógica, em ensino, nós não estamos dicotomizando o processo de aprendizagem, isso é muito importante. Então, o professor, para olhar a prática dele, ele tem que estar olhando o feedback da aprendizagem que o aluno mostra para ele. E nesse processo de estar refletindo sobre a prática dele, é que ele toma consciência e pode modificar. Agora, acho que uma questão que surge, né? E como então você trabalhar essa reflexão sobre a ação, se o próprio sistema de escola não favorece isso? Porque o professor sai de uma aula, vai para outra aula, né? Verdade. Então, uma das coisas que a gente tem visto é essa possibilidade do professor estar apresentando seus trabalhos em seminários, fazendo as amostras, é uma forma dele estar explicitando, relacionando a teorias educacionais que ele aprende. E uma outra questão aí que eu vejo, que talvez eu esteja avançando um pouquinho, é o uso da internet, né? Se o professor pode explicitar a prática dele, esse exercício de explicitação, de organizar ideias deles sobre uma coisa que ele vivenciou, é que possibilita essa reflexão. Nós temos agora um telefonema do Ceará. Professora Edna, é um prazer tê-la em nosso programa, pode falar. É Edna, coordenadora pedagógica de uma das escolas públicas de Milagres. Nós somos assistidos pelo NTE do 20º CREB de Brejo Santo. Nós ainda estamos em fase de expectativas, por não termos ainda o laboratório de informática. Acreditamos na postura do professor e na pedagogia de projetos. E gostaríamos de saber, aí com os especialistas, pelas experiências, se essa evolução na aprendizagem, se ela se dá maior a nível conceitual, procedimental ou atitudinal. Boa noite e obrigada. Muito obrigada. Beth Almeida. Bom, nós não temos como dizer que ela se dá mais num nível ou no outro. Na verdade, a aprendizagem acontece nessas dimensões todas ao mesmo tempo. Não há como você dicotomizar isso. Seria como dicotomizar o ensino da aprendizagem, que isso também nós estamos trabalhando no sentido de uma dialética entre o ensino e a aprendizagem, entre a teoria e a prática, conforme a Silvia colocou tão bem agora há pouco. Então, nós estamos trabalhando nessa articulação e não na dicotomia. Então, nós não podemos dizer que há mais um tipo de aprendizagem do que outro. É a situação contextual que vai mostrar a ênfase, qual está sendo a ênfase daquele momento. Ok, nós temos agora um telefonema do Maranhão. Obrigada pela sua participação, pode falar. Boa noite. Aproveitar e mandar um abraço para a Silvia, que esteve comigo em Faxinal do Sul a semana passada. Olha, Faxinal do Céu, desculpe. A minha pergunta se diz respeito à formação-ação do professor. Eu sou multiplicador do NTE de Caxias e gostaria de saber como nós podemos fazer, já que nós vamos acompanhar 6 cidades, 29 escolas, mais de 1000 professores, como fazer essa seleção e como fazer acompanhamento da formação-ação desses professores, já que as cidades são meio distantes. Ok, obrigada. Silvia, por favor, a resposta. Olha, é uma situação extremamente delicada, porque eu não sei o número de multiplicadores que tem o NTE de vocês, não sei o regimento interno, se vocês têm um regimento interno, quem acompanha, qual a escola, em qual cidade. Então, para se fazer isso, vocês vão ter que se organizar, atribuir tarefas para todo mundo, se dividir, quem fica com o quê, depois socializa o conhecimento de cada escola e discutir as ideias dos professores
Mas até porque vocês não vão nem poder discutir agora, né? Ainda não começou a capacitação, mas em breve vocês vão ter que se reunir, discutir quais as cidades que vão acompanhar, porque Caxias foi implantada agora, o NTE. Eu acredito que não tenha nem chegado computadores, mas é uma tarefa extremamente difícil, mas vão conseguir. É a questão da parceria, trabalhar o coletivo. Não dá para se trabalhar informática na educação sem a parceria, sem a troca de ideias. E vocês vão ter que se unir. Beth Prado, a Silvia falou em organização. Você podia especificar melhor esta organização? Eu acho que aí depende muito do NTE, né, Silvia? Do NTE. De uma forma geral, né? E vocês, cada multiplicador ser responsável por algumas escolas e estar sempre trocando isso. Eu acho que essa questão que a Silvia falou, de parceria, de trabalho coletivo, cooperativo, é fundamental na época de hoje. Com todo esse avanço tecnológico, se a gente não tiver essa postura, né, diante do conhecimento, nós não vamos poder caminhar. É importante você estar fazendo essas parcerias. Se cada professor, cada multiplicador é responsável por 2, 3 escolas, à medida que se cria essa cultura, o que vai acontecer? Vai se tornando mais fácil, porque vai estabelecendo uma interação entre os pares. Então a gente não pode ver só a questão da formação, só multiplicador e professor. Acontece também entre os professores na troca, com as experiências com os alunos e dentro da realidade dele. Bem, juntos professores e alunos aprendem discutindo os projetos. É o que você vai ver no próximo bloco. Até já. No Colégio de Aplicação da Universidade do Rio Grande do Sul, professores e alunos aprendem juntos discutindo seus projetos. A partir dessas trocas, eles reconstroem o dia a dia na escola e avaliam o uso da informática na educação. O tema estresse na adolescência foi o escolhido para criar uma homepage. Além de pesquisas e entrevistas, os alunos utilizaram um outro recurso da internet: fazer links, conectar a sua página com outras sobre o assunto. O objetivo não é apenas conhecer os sintomas e a cura da doença. Com a orientação dos professores, os alunos avaliam o que foi mais significativo e aprendem que a pesquisa não termina na sala de aula. Eu acho que agora, até o final do colégio, sempre eu vou ter essa lembrança, sempre eu vou pensar que eu já pesquisei nesse projeto, sempre eu vou ter acrescentando mais uma coisa. Bom, eu achei mais interessante assim aprender a fazer homepage dentro do meu assunto, mas aprender a fazer homepage para todos os assuntos assim. A convivência em grupo e a construção coletiva do conhecimento. 2 importantes resultados do trabalho para os alunos, que também são capazes de perceber as interfaces entre as diferentes áreas do conhecimento. O professor, nesse momento, não precisa criar uma situação, digamos, meio artificial para essa interdisciplinaridade. Ela já ocorre a partir do próprio interesse deles mesmos. Beth Almeida, por que os alunos devem participar da avaliação dos seus próprios projetos? Porque eles são sujeitos de aprendizagem. Na verdade, o desenvolvimento de projetos na escola, ele se faz na parceria entre professores e alunos. Temos, sim, toda uma intencionalidade do professor, ele não abdica da sua função, mas os alunos são sujeitos, os alunos participam de todas as etapas do projeto, inclusive da sua avaliação, que não é uma avaliação que se dá apenas no final do projeto, é uma avaliação que acontece durante todo o processo, por meio de reflexões, de depurações. E nesse intuito o computador tem um papel fundamental, sim. É diferente desenvolver projetos usando o computador de desenvolver projetos sem o computador, porque o registro de todo o processo se faz de forma diferente no computador. Aí há um ganho diferenciado, há um ganho a mais que sem o computador muitas vezes a gente não consegue atingir.
Ok, é porque nós temos um telefonema de Santa Catarina. Olá, pode falar? É o professor Gilmar do Teleposto de Videira, Santa Catarina. Eu gostaria de saber como nós devemos preparar, ou se as nossas escolas estarão preparadas para essa revolução que realmente vai acontecer na vida, tanto do professor quanto do aluno, com a incisão da informática no dia a dia, no cotidiano, tanto do professor e tanto como do aluno. Como nós devemos preparar as nossas escolas a nível do grande Brasil para essa grande revolução que vai acontecer? Como fazer isso, Beth Prado? E depois, por favor, complementando o que você gostaria de falar. Tá ok, se tiver. Essa questão de preparar a escola, né? Isso implica em processo de mudança da escola. E esse processo de mudança, a gente não pode só pensar e focar o professor. Temos que ter a preocupação de estar trabalhando com toda a comunidade da escola. Ou seja, com a direção, os gestores, a comunidade de pais, com os alunos. E trabalhar com a base desse processo educativo. Mas, e por outro lado, hoje a gente acredita que essa questão da mudança é possível. Por quê? Na sociedade, a sociedade está demandando uma outra educação. Então nós temos que ter a base, fortalecer essa base do processo educativo e contando com essa exigência da própria sociedade do conhecimento e a sociedade tecnológica que exige uma outra educação. Silvia, eu queria que você complementasse um pouco dizendo assim, como quebrar essas resistências e fazendo um trabalho integrado nas escolas? Você falou sobre essa integração. Como fazer isso? Primeiro eu queria colocar a seguinte questão, a questão da resistência. Exatamente. Que é o que a gente, mas o professor é resistente, ele não quer ir fazer o curso, ele acha que, ele coloca uma série de empecilhos. Será que não é a formação desse professor que conta nesse processo? Ele estudou numa escola bastante tradicional, então ele não é resistente porque ele quer. Ele é resistente porque ele demandou de uma escola extremamente tradicional. Ok, nós temos mais uma participação do Teleposto Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação. Pode falar. Boa noite. Meu nome é Vivian, cursista do Teleposto do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. A pergunta é a seguinte: o professor, no curso do NTE, aprenderá a fazer software, ou seja, programas educativos? Obrigada. Obrigada. Aprenderão a fazer, Beth Almeida? Bom, nós teremos aqui um programa totalmente dedicado ao software educativo, mas nós não vamos deixar a professora nessa expectativa até o dia do programa. Vamos só dar algumas dicas hoje. O professor, ele até pode aprender a desenvolver determinados softwares, mas o objetivo não é esse. O objetivo é o aluno representando a forma como ele pensa no computador. Se o professor se tornar um desenvolvedor de software, quem é que vai fazer a própria aplicação, a própria utilização do computador na escola? Então, esta questão eu acho que vai ser melhor respondida no próximo programa, mas nós não temos a intenção de preparar professor para desenvolver software, não. É para utilizar o computador mesmo na aprendizagem. Nós temos agora um telefonema do Espírito Santo. Obrigada pela sua participação, pode falar. Boa noite, aqui é Kate Lino, Teleposto do Clotilde Rato. Eu queria fazer a seguinte pergunta: os computadores e a internet trazem consigo a semente da curiosidade e da busca do conhecimento. Talvez eles consigam o que os livros não conseguiram, que é transformar a grande maioria dos alunos e dos professores em bons leitores. Eu queria que comentassem, por favor. Obrigada. Obrigada. Se você podia começar comentando essa questão, que o livro, o que ela quis dizer, é um pouco menos importante do computador, quer dizer, o computador prenderia mais a atenção nesse caso, você acha que realmente é por aí? Até a questão da ilustração,
é uma coisa mais gostosa, porque você vai poder interagir com o outro. Quando você está lendo um livro que você se detém, fica retido numa página belíssima, você lê e muitas vezes você não troca aquele conhecimento com o outro. E na internet você tem essa possibilidade de ler e já questionar, e já trocar ideia com o outro e construir um novo conhecimento. Mas você acha, por exemplo, Beth Prado, que o computador ele termina com esse fascínio pelo livro, pela leitura, enfim, não. Termina, não? Não, de jeito nenhum. Eu acho que assim como o cinema não terminou com o teatro, né? E eu acho também que o computador não vai terminar com o livro. Eu acho que são mídias e nem com televisão e com outras mídias. São o livro acaba tendo uma outra dimensão. E eu acho que a gente aí fica às vezes um pouco impressionada, porque essa geração de alunos, né, mais acostumado com o computador, acaba deixando de lado a leitura. Mas aí que cabe o papel dos pais e dos professores de mostrar, né, que mesmo usando o computador, você pode estar trabalhando muito bem a questão da produção de texto, elaboração de texto, e o computador ser uma boa ferramenta para o aluno ser um bom produtor de suas próprias histórias. Nós temos um telefonema de Goiás. Obrigada pela sua participação, pode falar. Boa noite. Gostaríamos de parabenizar, em primeiro lugar, a participação da professora Elizabeth Almeida, professora muito querida da equipe de multiplicadores de Anápolis. A nossa questão é a seguinte: o NTE Anápolis já vem realizando, para acompanhamento dos professores capacitados, as seguintes ações: troca de experiências, encontros para planejamentos, visitas para acompanhamento de projetos, orientação individual para planejamento. Gostaríamos que nos fosse sugerido outras ações. Boa noite e obrigada. Obrigada. Beth Almeida, por favor. Boa noite. Eu acho que o pessoal de Anápolis já vem trabalhando há algum tempo e está num caminho bastante interessante. Além dessas atividades de troca de experiências, planejamento, visitas, é preciso estar muito atento sobre o que é que vem acontecendo realmente na sala de aula. Isto é, acompanhar de perto o trabalho do professor com seus alunos, assessorar a escola de tal forma que o trabalho com o computador não fique uma coisa restrita a alguns especialistas da escola, mas passe a ser um trabalho que envolve toda a comunidade, envolve os funcionários da escola, os pais, enfim, que esteja mesmo integrada, que extrapole todas as barreiras que estavam deixando a escola um pouco isolada de todo o seu contexto. Então, saia de dentro da escola, avance para o seu entorno. O papel do multiplicador nesse sentido é fundamental e ele pode assessorar a escola e ajudá-la a dar este passo. Pois é, nós vivemos há muito tempo ouvindo essa história de que a máquina vai substituir o homem. O computador vai substituir o professor, Silvia? Não, nunca. Na verdade, nós estamos na terceira onda. Assim como o computador não vai substituir o livro, a máquina também nunca vai superar o homem, porque ela é produto. Somos nós que criamos isso. Então, ela nunca vai poder substituir o ser humano, o homem. Nós temos mais uma participação do Tocantins. Isabel, obrigada mais uma vez pela sua participação. Pode falar. Nós sabemos que para trabalhar nos computadores é preciso uma integração de professores quanto aos seus projetos. Como nós multiplicadores devemos contribuir quando o professor não tem o hábito de trabalhar com projetos? Boa noite e obrigada. Obrigada. Beth Prado, como fazer isso? Eu acredito que essa proposta de trabalhar com projeto é muito interessante, é desejável por uma série de questões, inclusive vai ter também um programa específico sobre informática e projetos. Mas é fundamental que o multiplicador parta da onde o professor está.
Não pode ser uma camisa de força trabalhar com um projeto. Você pode ser uma meta, você chegar lá. Mas é necessário que o professor comece, que o multiplicador comece onde o professor está. Se ele está trabalhando com informática numa atividade que faz sentido para ele, já é um primeiro passo, é o ponto de partida. E à medida que ele trabalha com essa disciplina, concebendo a disciplina, não como um conteúdo, um conhecimento fechado em si mesmo, mas como um conhecimento aberto, a disciplina é aberta, ele vai começar a perceber outras relações com outras disciplinas. E assim se caminha para o trabalho em projeto. Você vai querer complementar essa questão? Porque nem sempre essa questão de projetos que vai ser abordado no programa seguinte é parte do aluno. O professor pode perfeitamente sugerir e deixar que o aluno depois encaminhe esses subtemas. Por quê? Porque ele vai assumir um papel de mediador. E esse papel de mediador é que vai fortalecer o trabalho, a execução desse projeto. Então, aí a reflexão sobre a ação, onde ele se afasta um pouco para deixar que o aluno reflita e encontre seu caminho. Olha, nós recebemos aqui um fax de Rondonópolis, no Mato Grosso, do teleposto Marechal Dutra. A pergunta é do professor Alberto José Araújo. No processo de formação, ação dos educadores na área da informática, com o uso do ciclo descrição, execução, reflexão, depuração, propiciará, na prática, a construção coletiva do conhecimento? Beth Almeida. Essa pergunta é muito significativa, uma vez que este ciclo surgiu na atividade de programação. E a programação é uma atividade bastante individual. Porém, quando nós estamos falando em construção coletiva, nós podemos também pensar em utilizar o ciclo no momento em que o professor também tem uma intencionalidade. Ele vai promover debates, ele vai promover reflexões coletivas, a troca, a cooperação, as análises em grupo. Então, é aquilo que nós estávamos discutindo a respeito da reflexão sobre a ação. E isso, então, vai ajudá-lo nesta construção coletiva, porque nós não ficamos no trabalho individual. Nós partimos mesmo para esta análise, essa reflexão coletiva. Nós temos uma ligação de Goiás, um telefonema de um orelhão. Olá, pode falar. Meu nome é Devolides, sou do teleposto de Jataí, estado de Goiás, sou orientadora de aprendizagem. A questão que gostaríamos de colocar é a seguinte: observando o processo de informatização nas escolas, o que percebemos é que a maioria das escolas que receberam os computadores, em nome da modernização, estão apenas disfarçando os mecanismos tradicionais. Como se o simples fato de ter computador na escola já a caracterize como uma escola transformadora, dinâmica e moderna. Obrigada. Obrigada. Beth Prado, como é que você vê essa questão? Essa questão é muito importante porque quando se fala em informática na educação, nós temos que ter a preocupação não só em adquirir máquinas, mas com a formação do professor. E acho que essa é a proposta do Proinfo, é nesse sentido que a gente vem trabalhando muito, nesse professor reflexivo que repense a prática pedagógica dele, o que é aprendizagem, e não simplesmente moderniza um sistema de ensino que já está obsoleto. Beth Almeida, por favor. Na verdade, quando nós estamos falando de informática na educação, nós não estamos falando da informatização do ensino, que seria colocar aquilo que já se faz nas aulas tradicionais no computador. Então, o que nós estamos falando é de uma revolução mesmo, é de novas formas de ensinar, de aprender, é de uma ideia de conhecimento inacabado, transitório, em contínuo processo de construção. E isso exige mesmo uma formação diferenciada do professor. Então, o Proinfo tem um papel muito importante nesse sentido, porque é o primeiro programa nacional que tem como ênfase não apenas a aquisição de máquina, mas principalmente a formação do professor.
porque se ficarmos apenas com a aquisição de máquinas, nós teremos mesmo essa informatização do ensino. Chegaremos mais rapidamente aos erros que já cometemos. Eu acho que tem uma coisa muito importante, isso daí dá ilusão, né? Se você for para um lado só de enfatizar a questão de aquisição de máquinas, muitas vezes o professor tem a ilusão de que ele está fazendo uma grande revolução e está simplesmente mascarando uma situação. Se você complementaria com mais alguma coisa? Sim, essa questão, quando a escola recebe esses equipamentos, faz-se necessário algumas alterações no projeto pedagógico dessa escola. Então, é hora dessa escola, da direção, supervisor, coordenador, se reunir e repensar o papel da escola, repensar o papel desse professor que vai ser capacitado. Como? Por quê? Quando? Como é que a gente pode fazer isso? Tá certo, olha só, eu queria voltar um pouco que nós assistimos no segundo vídeo, que fala sobre a criatividade dos alunos, né? Ela é essencial, ela é importante. Como vocês teriam alguns outros exemplos, além do que nós assistimos, de usar essa criatividade junto à informática? Beth Prado. Você lembra, Beth? Beth Almeida. Acho que eu vou jogar para a Beth, que é até mais contato. Tá certo. Bom, quando nós falamos no desenvolvimento de projetos cooperativos, nós estamos falando em dar liberdade para o aluno desenvolver a criatividade, inclusive desenvolver também o autoconhecimento. Mas, neste sentido, nós temos que ter muito cuidado, porque até alguns professores às vezes resistem, porque acham assim, mas aí o aluno vai fazer o que quer, vai atender às suas necessidades, aos seus interesses, e que interesses são esses? Então, o que nós temos que fazer é trabalhar numa articulação muito grande entre o professor e o aluno. O professor, ele é e continua sendo o orientador da atividade, mas ele respeita o estilo de trabalho do aluno. Ele dá liberdade, sim, para o aluno criar, para desenvolver, inclusive, a criticidade, que é uma coisa que nós estamos precisando tanto no momento de hoje, e, inclusive, trabalhar também com o resgate dos valores humanos. E nesse sentido nós temos assim projetos muito bonitos acontecendo em escolas públicas. Você teria alguns temos exemplos? Acompanhado, sim. Alguns dias trabalhando com formação de professores de matemática, levamos uma série de jornais para a sala de aula e os professores, a partir do próprio jornal, começaram a propor atividades para trabalhar com seus alunos. Um dos professores propôs uma atividade relacionada com o crescimento do índice de idosos em nosso país. E esta atividade, que partia da montagem de uma pesquisa na comunidade e da montagem de uma planilha eletrônica, de uma tabela e gráficos correspondentes, extrapolou e levou a um trabalho muito bonito que envolveu a escola toda, na preocupação, na discussão da preocupação com a situação do idoso no Brasil. E, inclusive, a escola propôs trabalhos de envolver o idoso em suas atividades, utilizando o computador, os próprios alunos montando peças de teatro para envolver esses idosos. Então, houve todo um trabalho de construção do conhecimento, houve um estudo de diferentes disciplinas, mas houve um trabalho muito interessante em termos de resgate mesmo dos valores humanos. Ou seja, foi um trabalho que deu certo. Pode complementar, por favor. Eu acho que, só complementando, Beth, esse trabalho propiciou aos alunos a dar um retorno para a sociedade. Exatamente. Isso, na verdade, é trabalhar dentro de uma visão de transversalidade, né? O aluno aprende integrando diversas disciplinas, inclusive diversos conteúdos, inclusive o conteúdo de informática, que você trabalhou também com planilha, com os valores, e dá um retorno, ele modifica e transforma algo na sociedade. Então é um aspecto muito interessante. Seria o leque de informações se abriria mais a partir da informática, seria por aí? E aí nós podemos dizer, inclusive, que nós temos a teoria de Paulo Freire em ação, porque partimos de uma notícia do cotidiano, trabalhamos o conhecimento em cima disso, envolvendo conteúdos de diferentes áreas, e voltamos para a comunidade transformados e atuando na transformação da comunidade. Silvia, teria alguma coisa para complementar? Nosso tempo está terminando. A questão de projetos, que nós no Piauí também tivemos uma experiência piloto assim. Nós trabalhamos a questão da violência
em razão de vários noticiários de jornais. Então, nós abordamos essa questão e trabalhamos a questão de planilhas e até uma forma de conscientização que a gente volta para a sociedade com novos valores. Silvia, nosso tempo acabou. Por hoje é só. Agradecemos as presenças da Beth Prado, da Beth Almeida e da Silvia Ramos. Agradecemos também a participação do Teleposto de Brasília. A série Informática na Educação continua na pauta do próximo programa Informática e Projetos. Até lá.